Fala pessoal, beleza? Mais uma vez aqui no canal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui quais foram os fundos imobiliários que mais me pagam dividendos relacionado ao seu preço de cota e o seu preço de dividendos que foi distribuído aos seus acionistas, beleza? Lembrando você, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, seja muito bem-vindo. Se você gostou do vídeo, no final dele você deixa o seu like, que vai ser bem bacana. E melhor ainda, deixe um comentário também para agregar ali engajamento e deixe sua pergunta e sua participação, beleza? Muito bem, pessoal. O que eu tenho aqui? Eu fiz uma planilha com todos os meus fundos imobiliários listados aqui, como vocês podem ver, né? Eu tenho aqui, eu vou colocar até em ordem aqui alfabética para vocês terem uma noção, ó. Eu tenho ao total aqui 41 fundos imobiliários, 41 fundos, e eu coloquei em ordem alfabética e coloquei aqui o valor de cotação atual, né? Pareei ele aqui com o Google Finance, né? Como vocês podem ver aqui e tal. Então ele está em cotação real aqui, pode ser que eu até use mais vezes esse tipo de planilha para fazer algumas análises aqui, trazer para vocês aqui alguns estudos que a gente está desenvolvendo. Quantidade de cotas que eu tenho recebido aqui, quantidade de cotas que eu tenho em carteira atualmente aqui, tá? Também posso vir aqui colocar essa planilha em ordem aqui de quantidades. Eu tenho aqui também um total de dividendos recebidos no último mês, né? Que foi o mês aqui de junho de 2023. Então eu listei todos os meus dividendos aqui, puxei ele do site da B3 e coloquei para trazer essa análise bem bacana que muita gente quer saber, né? Até com vocês mesmos, né? Vocês têm uma cota, você tem uma ação e você quer saber quanto que você está recebendo dessa ação, dessa cota, a porcentagem em relação ao valor de cota que você tem. Então você tem os dividendos que você recebeu e você tem o valor de cota. Você quer saber qual a porcentagem que está nesse valor de dividendos relacionado ao valor da cota desse fundo. Então eu fiz essa conta. Tá, cheguei nessa conta aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu pintei de branco para fazer uma surpresa para vocês aqui. Então agora a gente vai deixar ela coloridinha aqui. O que eu tenho aqui? Cada fundo imobiliário desse me paga um valor de cota mensal. Eu vou esquecer por enquanto aqui essa quantidade que eu tenho em carteira. Ó, vocês viram que mudou agora? Então tá pareado em tempo real com a B3, tá? Eu tenho o total, eu vou esquecer por enquanto esses dois aqui, quantidade total, e eu quero saber quanto que eu recebo por ação. Então eu tenho aqui o valor de porcentagem, né? Eu tenho aqui, ó, o ARRI11 me pagando 11 centavos e eu tenho o CACRI11 me pagando 1,52. Só que é óbvio, né, que a gente tem uma relação aqui de preços um pouco diferente, né? Assim como você tem uma cotação de 9,35 do MCHF pagando 10 centavos, você tem aqui o CACRI11 de R$ 105 pagando 1,52. Então eu fiz um cálculo, esse cálculo aqui para quem quiser copiar essa planilha aqui, eu fiz o seguinte, ó, eu fiz o E2, né, no caso a coluna E, que é essa coluna E aqui, tá? Eu dividi pela C, que é essa coluna aqui, e multipliquei por 100 para saber a porcentagem, tá bom? Então ficou desse jeito aqui, ó. Vou mostrar para vocês agora. Eu vou jogar uma cor para ficar visível. Essa coluna amarela é a porcentagem por ação que eu tenho de porcentagem, né? Porcentagem por ação. Então, vamos lá. M11 está me pagando 1,09% em cima da sua cota, tá? Então, 10 centavos equivalem a 1,09 em cima de 9,20, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na ordem aqui para vocês terem uma ideia. Aqui, ó, eu tenho do menor para o maior. Das minhas ações, dos meus fundos imobiliários, na verdade, né, o que paga menos para mim é o HGRE11, com a cota tá R$ 142 e ele está me pagando 78 centavos de dividendos mensais. Como eu tenho 5 cotas, isso vai dar R$ 3,90, tá bom? Isso equivale a 0,55% por ação. É muito pouco, né? Porém, se você for olhar, o HGRE é um fundo excelente. É o mesmo caso com o HGLG, né? Esses dias eu passei lá no interior de São Paulo e eu vi, tava de noite, né, bem tarde, era umas 11 horas da noite, e eu vi uma placa enorme assim, ó, HGLG. Ou seja, eu tava passando na frente de um dos empreendimentos do HGLG, lá no interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto. E na hora que eu olhei aquilo, eu falei, meu, que legal, é monstruoso, é muito grande. E aí você fala, poxa, um fundo que custa R$ 164,50, pagando R$ 1,10, poxa, ele poderia pagar mais, ele poderia pagar pelo menos 1%, né? Só que não, ele paga 0,67, que equivalem a 70, cadê aqui, ó, 0,67, que equivalem a R$ 1,10, tá? Então assim,
a gente fica querendo comprar fundo imobiliário que paga bem, só que não é um fundo tão legal, com vários inquilinos, que não é um monoativo no caso, né? São vários inquilinos, ele tem vários galpões, ele tem vários negócios, ele tem vários shops, ele tem vários empreendimentos, tá? Então a gente precisa entender que o interessante para a gente que é investidor é diversificar. Então se a gente comprar um fundo imobiliário bem diversificado, que dentro daquele ativo ele tem vários galpões em vários lugares espalhados por várias regiões, para a gente é melhor do que a gente comprar um que só tem um fundo imobiliário, que aquele fundo imobiliário só tem um inquilino, que só tem um galpão, e isso fica ruim pra gente. Então o legal é diversificar. Então tá aqui a prova para vocês que nem sempre um fundo excelente vai pagar um dividendo muito alto. No caso aqui a HGLG está pagando 0,67. Se a gente for ver ao longo aqui da nossa linha aqui de raciocínio, né, do menor para o maior, a gente vai subindo, né? A gente está tendo aqui, ó, 0,78, a gente tem aqui o CPTS, né, pagando quase 1%, que é muito legal, né, 0,97, só que é um fundo de risco, né? Se a gente for olhar lá o relatório gerencial, a gente vai ver que é um fundo de risco, então é bem perigoso a gente investir muita grana nesse fundo. Já eu não teria medo de colocar bastante dinheiro, por exemplo, no HGLG, que está bem diversificado e é um fundo físico, né? A gente consegue ver onde está esses galpões, a gente consegue saber quem está alugando, qual é o tempo de contrato que está ali, tá bom? Multi-inquilino, esse é o segredo. Tá? A gente continuar vendo aqui, a gente vai ver que está subindo a questão de dividendos, só que com o intuito do vídeo era mostrar para vocês tanto que paga menos quanto que paga mais. Então a gente vai subindo aqui, a gente vai para o que paga mais. Vou até alterar a ordem aqui, vou colocar aqui do Z, aqui ó. O CACRI11 é o fundo que me paga mais, tá? Ele me paga 1,45% por ação. Eu tenho 10 cotas, eu recebo 1,52, logo meu total é de 15,20. Tá? Então a gente tem aqui alguns fundos que pagam acima de 1% ao mês, totalizando ali no final de um ano, se ele manter essa regrinha aí, 12%. Tá? No caso aqui a gente tem aqui um fundo que está pagando muito, né? O CACRI11 vai chegar ali na casa dos 17% mais ou menos, tá? É um valor bem alto, só que é um fundo de alto risco. Tá? Vocês podem ver, esses fundos que pagam mais aqui são fundos de alto risco. Então a gente precisa tomar muito cuidado se a gente for se basear só em receber dividendos. Tá? Se você perceber aqui, eu tenho uma porcentagem bem interessante aqui de fundos que pagam menos de 1%. Tá? São fundos até um pouco mais seguros, né? No caso de galpão logístico, o VISC11, que é de shopping, ó, mais um galpão logístico. Tá bom? Então a gente precisa analisar tudo isso antes da gente enfiar o nosso dinheiro todo em um fundo imobiliário só, tá bom? Então pessoal, isso aqui é uma curiosidade que alguns tinham, que eu confesso que eu também tinha, eu queria saber qual é o fundo imobiliário que mais me paga da minha carteira, e tá aí ó, CACRI11, 1,45, 1,42, 39, 38 e vai subindo, né? Aqui a partir de 1, a gente vai vendo aqui que é bem interessante receber esses dividendos aqui, tá? Eu queria ter bastante dinheiro para comprar aqui o fundo caro, né? Eu já falei para vocês que ia ser muito legal se o HGLG fizesse um desagrupamento de cotas ali, né? Talvez fizesse uma cota transformasse uma cota em 10, né? Para a gente poder ter um valor acessível para a gente poder comprar, né? Ficaria no caso ali R$16,46, por exemplo. É um valor bem interessante para a gente começar a investir. Eu acredito que isso faria com que o fundo levantasse mais dinheiro, tivesse uma liquidez bem maior, né? Já tem uma liquidez legal, mas teria uma liquidez bem maior, então já é um dos fundos mais tops do fundo imobiliário que a gente tem na bolsa e fortaleceria e seria melhor ainda, tá? Então isso é só um devaneio meu aqui, tá? Então, voltando aqui ao nosso assunto, tá aí pessoal. Fundos pagando 0,55 ao mês e fundos pagando 1,45% ao mês. É bom diversificar, é bom estudar, ficar atento e é isso. Pessoal, valeu pelo esse vídeo. Quem assistiu até o final aí, deixa o seu like, deixa o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Seja bem-vindo ao nosso canal aqui. Deixa no comentário alguma coisa que você quer saber, alguma sugestão de vídeo. Será bem-vindo. E forte abraço para vocês aí. Bons aportes, bons dividendos e bons trabalhos. Até mais. Tchau, tchau.